Então, abra aí sua Bíblia em João capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vamos ver aqui esse encontro que Jesus tem com a mulher samaritana. Vamos tirar aqui algumas lições para as nossas vidas. Diz assim o texto: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. E cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe então ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi para a cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém, queridos? Irmão, então Jesus, ele se revela ali para aquela mulher como sendo o Cristo, o Messias, né? O enviado de Deus, o prometido, o Salvador do mundo, aquele do qual estava escrito nas Escrituras que haveria de vir. Ele se revela para aquela mulher e ela acredita nele. Ela não só acredita, como também ela vai anunciar em toda a cidade de Sicar. Ela vai anunciar principalmente aos homens, porque os homens é os cabeças da família, né? Geralmente, quando o pai de família, o homem, se convertia, toda a família seguia. É uma questão até de cultura, né?
E ela vai e anuncia aos homens daquela cidade, a cidade de Sicar. Jesus estava próximo, havia um poço ali, próximo à cidade de Sicar. E os discípulos saíram e foram à cidade de Sicar comprar alimentos. E ele então se revela para aquela mulher. Ele puxa um diálogo, e nesse diálogo ele se revela, ela crê. Mas é interessante que além dela crer, ela vai anunciar a Jesus em toda a cidade. E isso nos chama a atenção. Por quê? Porque é isso que Jesus quer de cada um de nós, meu irmão. Que nós possamos também estar anunciando àquele que nos transformou, aquele que mudou as nossas vidas. Jesus quer que todo aquele que nele crê o anuncie em todos os lugares. Ele vai até dizer isso aí em Marcos 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Aquela mulher não ficou com Jesus somente para ela. Ela vai e anuncia para todos, né? E alguns podem até dizer assim, antes que questione, pode até estar dizendo assim, Jesus manda irmos pregar o evangelho a toda criatura. Mas eu não sei pregar. Tem gente que tem um dom de pregar. Eu não sei pregar. Mas, meu irmão, pregar é você anunciar o evangelho. Jesus usou aqui a palavra pregar e nós criamos esse sentido de que pregar é aquela pessoa que vai lá à frente, sabe falar bem, né? Tem uma boa oratória, gesticula bem, aquela coisa toda. Não, mas Jesus, quando fala aqui pregai o evangelho, é anunciar o evangelho a toda criatura. Anunciar é falar do evangelho, falar do amor de Deus, falar de Jesus, o que ele fez por nós e o que ele quer fazer para transformar aquela vida. Aquela mulher, ela não precisou saber falar bem, ela não precisou ter uma boa oratória, ser aquela mulher eloquente nas suas palavras. Ela apenas anunciou com muita verdade, meu irmão, em suas palavras. Ela anunciou até mesmo com a unção do Espírito Santo. E todos que ouviram, creram nela, creram nas suas palavras. Ela anunciou a Jesus e falou, este porventura não será o Cristo? Porque Jesus se revelou para ela. Ela falou para Jesus, sabemos que há de vir o Messias, o Cristo, o enviado, e ele vai dizer, eu o sou, eu que falo contigo. E ela crê naquelas palavras. Não só crê, como sai para anunciar. Então, meu irmão, anuncie aos outros aquilo que foi tão bom para você e para sua família. Não guarde só para você. Não guarde só para você e sua família. Anuncie também para todos. Anuncie para aqueles que estão ao seu redor. Anuncie para aqueles que Deus está lhe dando a oportunidade de estar falando do amor dele, de estar pregando Jesus para aquela pessoa. E às vezes nós desperdiçamos tanto as oportunidades. Eu conheço pessoas que aproveitam muito bem cada oportunidade. Às vezes até cria a oportunidade. Não fica nem esperando ela acontecer. Cria uma oportunidade. Jesus criou uma oportunidade ali. Criou uma oportunidade e anunciou àquela mulher quem estava falando com ela. Então, anuncie, meu irmão. Anuncie para os outros aquilo que foi tão bom para você. Anuncie Jesus para as outras pessoas, para que Jesus possa transformar, Jesus possa estar transformando também a vida de outras pessoas. E todos possam então desfrutar de uma vida de paz, uma vida de felicidade. Mesmo em meio aos problemas, nós conseguimos ter paz, nós conseguimos ter alegria em nosso coração quando nós temos a Jesus. Porque quando nós entregamos nossas vidas para Jesus, nós temos um ingrediente que quem está lá no mundo, e ainda que diga que tem a Jesus, mas está em desobediência, está vivendo no pecado, não tem, que é o Espírito Santo. O Espírito de Deus que uma vez habitou no homem, lá no Jardim do Éden, foi retirado, e o homem passou a ser mortal por conta disso. O homem tinha a eternidade dentro de si, que era o Espírito de Deus habitando dentro dele. Hoje nós podemos ter essa eternidade de volta, e essa paz e essa alegria que só o Espírito Santo pode nos dar. Quem está no mundo, meu irmão, ainda que diga que tem Jesus,
mas não tendo o Espírito Santo não pode desfrutar dessa paz e dessa alegria que aqueles que têm Jesus, o Espírito Santo, têm. Você quer desfrutar dessa paz, dessa alegria? Receba Jesus como Senhor. E se você já tem, anuncie para que outros também possam desfrutar do mesmo que você está desfrutando. Essa mulher não ficou com Jesus somente para ela. Ela não guardou em segredo que teve um encontro com Cristo, com o Salvador, com o enviado, o Messias. Ela não ficou ali somente meditando naquele encontro, naquela conversa que teve com Jesus. Não, imediatamente ela saiu para anunciar, meu querido. Aquilo que foi tão bom para ela, e ela instantaneamente ali, um piscar de olho, ela teve sua vida ali já mudada e transformada. E ela transbordava de uma alegria que ela não conseguia se conter. E ela saiu para anunciar aos outros. E olha o que ela vai dizer para Jesus no início ali, quando Jesus começa a conversa dela. Olha o que ela vai dizer no versículo 9. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. É o que ela vai dizer para Jesus, né? E quem eram os samaritanos, queridos? Talvez você não saiba, mas os samaritanos, em resumo, eram judeus que se misturaram com povos de outras nações. Então ficou uma raça mista, né? Não ficou uma raça pura de judeus. Aí os judeus puros não se davam com os samaritanos porque eram judeus que se casaram com mulheres de outras nações. Isso se deu lá depois da morte do rei Salomão, onde o reino de Israel foi dividido. Então ficou o reino do sul, que se chamava Judá, tinha como capital Jerusalém, e ficou o reino do norte, formada por 10 tribos, chamada de Israel, o reino do norte, com 10 tribos. E tinha por capital a cidade de Samaria. E quando os assírios invadiram e dominaram a Israel, aí vieram os povos de várias nações e se misturaram ali com os judeus que estavam em Samaria, sendo o reino de Israel. E aí ficaram sendo chamados de samaritanos, porque justamente a capital lá onde eles estavam de Israel era Samaria. E por eles terem se misturado com povos de outras nações, não se manteram ali uma raça de judeus, né, pura. Aí os judeus puros cá não se davam com os samaritanos, porque eram judeus mestiços, né? E aquela mulher de início ali, ela vai criar essa resistência, já criando uma barreira entre ela e Jesus, né? Ela vai dizer justamente isso para eles. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Tu não sabes que os judeus não se dão com os samaritanos? Olha só, queridos, que resistência ela já cria ali no início, a barreira que ela cria. Só que tem um porém, Jesus não deu crédito a essa palavra, essas palavras dessa mulher. Ele não deu crédito, e nem deu atenção para o que ela estava ali dizendo. E ele vai dizer o seguinte, já no versículo 10, no versículo seguinte. Ela diz isso aí, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. No versículo 10, ele já muda, né? Já dá um outro sentido aqui. Ele já diz: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí aquela mulher desperta a curiosidade. Água viva? Que água é essa, né? Mas a princípio ela não queria muita conversa com Jesus. Ela tenta cortar, né? Tu és judeu, eu sou samaritana. Tu não sabes que os judeus não se dão com os samaritanos? Talvez se fosse outro ali no lugar de Jesus, já encerrava o papo por ali, né? Ia achar aquela mulher já um pouco grossa, sem querer conversa, ia usar daquilo ali também como desculpa para dizer: ela não quis ouvir a palavra, então estou livre do meu compromisso de pregar, né? Então a mulher, a princípio ali, ela não queria muita conversa com Jesus. Então ela queria manter aquela inimizade que existia entre os samaritanos e os judeus. Mas Jesus, ele vai ignorar justamente essas palavras da mulher e vai persistir evangelizando aquela mulher. E aí trazendo para nós, meu irmão,
Quantas vezes desistimos de anunciar o Evangelho, de anunciar a Jesus às pessoas, e às vezes dando desculpas, né? Que as pessoas não querem mais ouvir, não querem mais saber de nada. Quantas vezes damos desculpas, né? Nós não persistimos, não insistimos ali como Jesus. Jesus até mudou de assunto, não deu crédito ao que ela falou. Jesus poderia entrar na conversa dela, né? Não, mas os samaritanos não se dão com os judeus, mas vamos deixar isso para lá, aquela coisa e tal. Não, Jesus não deu nem crédito. Jesus só quis anunciar o Evangelho para aquela mulher. E muitas vezes desistimos fácil das pessoas. Desistimos fácil aquela pessoa que está criando alguma resistência, alguma barreira, né? E por qualquer obstáculo, às vezes, por qualquer empecilho que aconteça, nós já desistimos. E às vezes vamos dar desculpa para Deus, que foi a pessoa que não quis ouvir a palavra, resistiu. Mas se você insistisse um pouquinho mais, com sabedoria, é claro, né, você poderia ganhar aquela alma para Jesus. Jesus simplesmente ignorou as desculpas daquela mulher e prosseguiu em evangelizar. Prosseguiu, meu querido, faça o mesmo. Mas peça sabedoria a Deus, para também você não estar sendo ali aquele crente chato, né? Aquele cristão que as pessoas, ao lhe ver, não quer nem mais passar perto. Peça sabedoria a Deus, mas não desista tão facilmente daquelas pessoas que precisam tanto, meu irmão, tanto de Jesus como você. Não desista fácil. Não desista fácil. Aprenda com Jesus. Tenha sabedoria e persista naquilo que Deus quer que você esteja persistindo. Aquela mulher, ela se tornou um canal de bênção, querido. Ela vai se tornar um canal de bênção ali para toda aquela cidade de Sicar, a cidade onde ela vivia. Seja você também esse canal de bênção. Esse canal de bênção para todas as pessoas que estão ao seu redor, para todas as pessoas do seu convívio, para todas as pessoas que você tem contato no seu dia a dia. Assim como Jesus não desistiu, Ele também não quer que você desista. Não desista fácil. Às vezes desistimos tão fácil das pessoas, né? Ah, fui lá uma vez, não encontrei, fui a segunda, não encontrei, então... Ou então fui lá uma vez, ficou assim, sem muito interesse. Esse não quer nada com a palavra. E aí desistimos fácil, meu irmão. Já pensou se Jesus desiste fácil daquela mulher? Aquela mulher evangelizou uma cidade inteira, meu irmão. Foi através daquela mulher que muitas almas se renderam aos pés de Jesus. E pode ser através de você que muitos possam se render aos pés de Jesus. Pessoas que talvez você nem as conheça, mas pelo seu testemunho de vida, podem estar se aproximando de Jesus através de você. Mas anuncie, pregue, fale do amor de Deus, não perca as oportunidades. E quando você encontrar barreiras, resistências, persista, peça sabedoria a Deus, com certeza Deus vai lhe direcionar. Aquela mulher provavelmente ela não tinha paz, ela não tinha felicidade, não tinha alegria na vida. E ao receber essa paz, essa felicidade de Jesus, a primeira coisa que ela desejou foi compartilhar com todos ali na sua cidade. Ela teve a sua vida transformada ao encontrar-se com Jesus. Que você tenha também sua vida totalmente transformada, entregando hoje a sua vida para Jesus. Meu querido, aquela mulher ela foi buscar água comum. E ela teve um encontro com aquele que tinha água viva. Água viva, meu irmão. Ele vai dizer para ela no versículo 10, se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E olha o que aquela mulher vai dizer no versículo 13 para Jesus. Aliás, Jesus vai dizer para ela, no versículo 13 assim, quem beber desta água, tornará a ter sede. Essa água aí do poço que você está pegando, quem beber dessa água aí, ó, vai tornar a ter sede. Aí Jesus continua, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Jesus não está falando de uma água qualquer, claro. Jesus não está falando daquela água do poço, a água que ele tem ali para dar a ela. Jesus está falando de uma água, meu irmão, que seria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então todo aquele que crê em Jesus bebe desta água viva. A água que vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe qual água é essa que Jesus vai dar? É o Espírito Santo, querido. É o Espírito Santo. Jesus está falando de uma água que vai saciar a sede da sua alma. Não é a sede física. Jesus, quem beber dessa água aí vai tornar a ter sede, porque o físico necessita realmente desta água. O físico. Mas a maior e a principal água ele tem para nos dar, que é aquela que sacia a sede da nossa alma e não do nosso corpo físico. Talvez você tenha bebido muita água aí para saciar a sua sede física, mas quase nenhuma água você tem bebido para saciar a sede da sua alma. Jesus quer te dar esta água que vai saciar a sede da sua alma. Você pode ter tentado já saciar essa sede, a sede da sua alma, meu irmão, com tantas coisas desse mundo, e você nunca vai conseguir saciar esta sede. Porque a sede que a sua alma tem, só o Espírito Santo pode saciá-la. Só o Espírito Santo. Uma vez que nós tínhamos o Espírito Santo lá no início, lá no Jardim do Éden, e ele foi retirado porque o homem perdeu a sua comunhão com Deus devido à desobediência e ao pecado, Jesus hoje veio para nos restituir este Espírito, pela qual a nossa alma anseia, pela qual a nossa alma tem tanta sede. E nós tentamos saciar essa sede da nossa alma com tantas coisas desse mundo, com os prazeres, né? Com tantas coisas que possam preencher e nunca vai preencher, querido. Você vai sempre sentir sede. Sede na sua alma. Nunca vai ser saciada. Então tenha esse encontro com Jesus. Você que já entregou sua vida para Jesus, mas não teve essa sede saciada totalmente, leve a sério a palavra de Deus. Abandone aquilo que muitas vezes não está agradando ao Senhor, para que você tenha essa sede na sua alma saciada e você possa desfrutar dessa paz. Essa paz que Jesus disse que só Ele tem para dar. A minha paz eu vos dou e não vos la dou como o mundo a dá. Ele vai dizer, deixo-vos a minha paz eu a dou, e não a dou como o mundo a dá. Na verdade, o mundo transmite uma falsa paz, uma paz passageira. Essa é a paz do mundo. Você sente aquele alívio aqui, daqui a pouco você sente uma tempestade caindo sobre a sua vida, de problemas. A paz vai embora rapidinho. Aquele que tem Jesus, ainda que tenha os problemas, Ele vai te conduzir de tal forma, Ele vai te livrar de tal forma de muitos problemas, que você vai viver em paz, porque você vai estar confiando nele o tempo todo. Ele disse, no mundo tereis aflições, e essas aflições podem até tirar a nossa paz, mas ele continua dizendo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mundo que vai trazer aflições sobre vocês, eu venci. Vocês estão comigo, então tenham bom ânimo. Tende bom ânimo, meu irmão. Jesus, outra coisa que a gente vai aprender aqui é que Jesus ele vai repreender aquela mulher no seu pecado, mas ele não a condena, ele não está ali condenando aquela mulher. Ele vai repreender, é verdade, mas sem condenação. E muitas vezes nós queremos repreender um irmão que está em falta, né? Está ali cometendo algum pecado, mas nós queremos às vezes já repreender condenando. Estamos errados, querido. Jesus repreende aquela mulher, mas ele não já vai trazendo condenação para a vida dela. Até mesmo porque essa primeira vinda de Jesus, ele não veio para condenar ninguém, ele só veio para salvar, querido. Você não vê Jesus condenando ninguém. Claro que ele vai dizer que quem não andar segundo a sua palavra, aquele que não crê também, esse já está condenado. Por si só já está condenado. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele veio só para salvar. Essa segunda vinda de Jesus é que ele vai vir como juiz para condenar aqueles que não aceitaram, não o reconheceram como Filho de Deus, Senhor e Salvador de suas vidas. Mas Jesus vai repreender aquela mulher naquele momento, no pecado que ela estava vivendo,
sem condená-la. Em João 3,17 vai dizer assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus envia Jesus, o seu Filho, ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, meu irmão, é nosso dever repreender? Sim, é. É nosso dever repreender o irmão que está em pecado. Mas faça isso com sabedoria, faça isso segundo a palavra de Deus. Em Gálatas 6, versículo 1, a palavra de Deus vai dizer assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, em algum pecado, em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Olha só, se alguém for surpreendido em alguma falta, em algum pecado, o que é que a palavra de Deus aqui diz? Vocês que são espirituais, que estão andando na palavra, que estão procurando agradar a Deus, servir a Deus com o coração reto, então vocês corrigem esta pessoa com espírito de brandura. Está em Gálatas 6, versículo 1, querido. Espírito de brandura. O que é espírito de brandura, meu irmão? Primeiramente é buscar sabedoria de Deus, palavras de Deus para aquela pessoa. Espírito de brandura é você corrigir aquela pessoa com mansidão. Não está ali já condenando, já dando bronca, já dando esporro, falando um bocado de coisa para que a pessoa... Então eu disse, corrige aquela pessoa com espírito de brandura, com espírito de mansidão, com amor, com humildade. Deixe de arrogância. Às vezes a pessoa vai corrigir a outra, já vai com certa arrogância, com certa soberba, já se colocando numa posição mais elevada. Fica difícil. Aquela pessoa que poderia ouvir os seus conselhos, as suas exortações, ela vai criar um obstáculo. Ela vai criar uma redoma. Ela não vai querer te ouvir. E ainda vai ficar com raiva das suas palavras. Mas chame com amor, chame com mansidão, com humildade, com espírito de brandura, mostrando a ela um caminho muito melhor, um caminho muito mais excelente, como está lá em 1 Coríntios 13, o amor, o amor de Deus para com a vida dela. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar palavra, desde que você não esteja ali para condenar aquela pessoa, mas para tentar trazer ela à comunhão do Senhor. E outra coisa, não desperdice as oportunidades que muitas vezes vai surgindo na sua vida. Não desperdice a oportunidade de estar anunciando salvação à vida das outras pessoas. Como eu te disse ali, Jesus, ele não desperdiçou aquela oportunidade ali para anunciar salvação para aquela mulher. Uma mulher que era samaritana. E ele não desperdiça aquele momento, ele não desperdiça aquela oportunidade que ele teve. E outra coisa, ele não só desperdiçou, como ele também criou aquela oportunidade. Ele é conhecedor de todas as coisas. Jesus é onisciente. Ele sabe de tudo, sabe todas as coisas, sabe o que iria acontecer. Então ele não só desperdiça, como ele também cria aquela oportunidade. Observe que é ele que vai dar início ao diálogo com aquela mulher. Ele está ali, junto àquela fonte, perto da cidade de Sicar. Os discípulos saem, aquela mulher depois vem ali pegar água. Ele poderia ficar quieto, ela também quieta, até porque pelos trajes a mulher já havia conhecido que ele era um judeu, e ela mesmo disse que os judeus não se davam com os samaritanos. Então ele sabedor de tudo isso, e ele querendo ver aquela mulher evangelizada e salva, ele puxa o assunto, ele dá início ao diálogo. E acredito que é nesse sentido aí que a Bíblia também diz que devemos não ser tímidos, e nem covardes, até porque os tímidos, os covardes, não herdarão o reino de Deus. Se você for observar lá em Apocalipse 21, versículo 8, diz assim: mas quanto aos tímidos, em outra versão diz, quanto aos covardes. Uma versão diz tímidos, outras diz covardes. Então, quanto aos tímidos e aos incrédulos, aos abomináveis, homicidas, fornicadores, aos feiticeiros, e quanto aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Todos esses irão ser perdidos.
irão para a perdição, irão para o inferno, né? Irá para o lago que arde com fogo e enxofre. Quem são os tímidos, meu irmão, que a Bíblia está falando? Quem são os covardes? Às vezes somos nós que às vezes não aproveitamos as oportunidades que Deus está ali colocando diante de nós. Nós temos a oportunidade de estar anunciando, de estar evangelizando, de estar falando de Deus, falando de Jesus para aquela pessoa, e nós ficamos omissos. Talvez seja esses aí que a palavra está dizendo. Quanto aos tímidos, você quer Jesus só para você. Você fica ali guardando Jesus só para você. Deus está lhe dando a oportunidade de outras pessoas serem salvas, mas você é egoísta. Você é egoísta. Basta para você e sua família. Tanto que nas orações você não pede às vezes nem para ninguém mais, nem intercede para ninguém, é só pedindo para você e para sua família. Querido, se Deus está te abrindo os olhos para que você pregue o evangelho para alguém, não seja tímido. Vá e fale aquilo que Deus quer que você fale para ele. Deus quer que você anuncie o evangelho para ele. Deus quer que você fale de Jesus para aquela pessoa. Deus quer salvação para aquela pessoa também. Então aproveite bem, meu irmão. Aproveite as oportunidades, mas aproveite com sabedoria. Peça sabedoria a Deus. Em Colossenses 4, versículo 5 diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Então nós devemos nos portarmos com sabedoria para com aqueles que são de fora, aproveitando as oportunidades. E eu encerro aqui dizendo para você que Jesus, ele quer ter um encontro a sós com você, como ele teve com aquela mulher samaritana. Aquela conversa que Jesus teve ali com aquela mulher, talvez não seria possível se os discípulos ali estivessem presentes. Às vezes atrapalha muitas pessoas, meu irmão. Você vai evangelizar alguém, você quer levar quase a igreja toda. Às vezes só atrapalha. Às vezes só você e mais um irmão ou dois seria o ideal. E às vezes você sozinho ainda é melhor, porque a pessoa vai ficar mais à vontade de talvez até confiar em você e conversar e se desabafar. Tem tantas pessoas que estão precisando colocar para fora aquilo que está dentro, meu irmão. E nós às vezes não temos tempo para ouvir essas pessoas. E às vezes quando dispomos de um tempo, nós queremos levar quase a igreja toda, e a pessoa não vai se desabafar na frente de tanta gente. Às vezes o bom é você ir sozinho. Vai lá fazer um momentinho de oração com a pessoa. Querido, vim aqui te ver, como é que você está? Tá bem? Tá tudo bem com você? Vim aqui também orar por você. E ali você começa a conversar, você começa a falar do amor de Deus, começa a falar de Jesus, o quanto Jesus é bom, o quanto você está feliz por estar servindo a Ele. E ali vocês vão desenvolver um diálogo. E Jesus também quer esse momento a sós conosco. Assim como nós devemos ter sabedoria de às vezes estar a sós com a pessoa para conversar com ela, Jesus também quer. Porque às vezes nós oramos em grupo, mas nós não ficamos à vontade de colocar todas as nossas demandas diante de Jesus, diante de Deus, porque tem muita gente ali ouvindo. E você precisa ter esse momento a sós com Deus, para que você possa se abrir, para que você possa se derramar, se desabafar diante do Senhor. É bom orarmos juntos com os outros irmãos? É ótimo. Mas priorize também os seus momentos a sós com Deus, os seus momentos a sós com Jesus. O próprio Jesus vai nos dar e nos deixar esse ensinamento em Mateus 6, versículo 6. Ele vai dizer: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. É bom orarmos juntos, e é vontade de Deus. Mas Jesus diz assim também: quando fordes orar, entra no teu quarto. E para que você não seja interrompido e nem incomodado por ninguém, Jesus diz: fecha a tua porta, entra no teu quarto. Não precisa ser propriamente o quarto da tua casa não, querido. Jesus está querendo aqui ter um diálogo sem interrupções, sem ninguém estar se intrometendo. Por isso, quando ele diz no teu quarto, fecha a tua porta. Mas você pode ir para um lugar deserto, como ele ia.
Jesus sempre saía, às vezes, para o deserto, ia para o monte, subia o monte, ficava lá orando sozinho, meu irmão. Só ele e Deus. Jesus quer momento a sós, é isso que ele está dizendo aqui. Eu quero momento a sós contigo. Eu quero que você se derrame e que ouça tudo que você tem para falar para mim, tá bom? Que Deus te abençoe, queridos. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para agirmos assim como Jesus agiu com aquela mulher samaritana, pregando e proclamando ali o reino de Deus, proclamando salvação para aquela mulher, com sabedoria, sem desistir, sem estar atento aos obstáculos e à resistência que aquela mulher estava colocando. Que nós possamos ter sabedoria e não desistirmos tão fácil daquelas pessoas que ainda não têm a Jesus nas suas vidas. Que o Senhor nos dê um dia debaixo da tua graça, uma semana debaixo da tua proteção, e é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus.